Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Então, nós vamos trabalhar aqui na nossa apostila de matemática a partir da página de número 56. Vamos estudar os trapézios. Então, oitavo ano, vocês já estudaram, né, que os trapézios, eles são um quadrilátero, né, tem 4 lados, mas que eles têm somente um par de lados paralelos, né? Ou seja, essa semirreta é paralela a essa, né? E essas são as bases do trapézio, né? Então, essa semirreta e essa semirreta, elas são as bases desse trapézio. Então, eu posso representar isso dessa forma, né? Eu posso dizer que a B, né, a semirreta B, ela é paralela à semirreta CD. E o lado AB, ele é a base, né, que é a parte maior do trapézio, ela é a base dessa figura. O lado CD, ele é a base menor. Então, nós temos a base maior e a base menor. A altura aqui, ela é a distância entre essas duas semirretas, entre essas bases. Então, de acordo com algumas características, nós temos os seguintes tipos de trapézio. Então, nós vamos começar aqui vendo o trapézio isósceles. Então, os lados não paralelos, eles são congruentes, ou seja, essa semirreta tem que ter a mesma medida que essa semirreta. Essa é a característica do trapézio isósceles. Outro caso é o trapézio escaleno. Então, os lados aqui não paralelos, eles não são congruentes. Então, ou seja, essa semirreta não tem a mesma medida que essa semirreta. Então, quer dizer que os lados AD e BC, eles têm medidas diferentes. Também temos o trapézio retângulo, né? Então, um de seus lados, ele é perpendicular à base, né? Então, um lado, ele forma uma reta perpendicular à base maior aqui neste caso, né? Então, esse lado aqui, AD, ele é perpendicular às duas bases, ó, forma um ângulo de 90 graus. E em um trapézio retângulo, o lado perpendicular às bases também é a altura. Então, nesse caso aqui, né, AD também seria a altura. E um trapézio retângulo também, ele é escaleno, né? Por quê? Pois os dois lados aqui não paralelos, eles têm medidas diferentes. Então, agora nós vamos ver algumas propriedades sobre os trapézios isósceles. Então, aqui nesse quadrilátero ADCE, ele é um paralelogramo. Então, por isso, aqui CE, ele é igual a AD. Então, como o trapézio isósceles, na parte ali do BC, é igual a AD, então, portanto, eu posso dizer que CE é igual também a BC, né? Ou seja, o triângulo aqui, esse triângulo, ele é isósceles. Agora, nós vamos analisar as medidas de alguns ângulos. Então, aqui, os ângulos CBE, então, quero analisar esse ângulo, e também CEB, eles são congruentes, né? Eles têm a mesma medida, porque o triângulo é isósceles, e no triângulo isósceles, os ângulos das suas bases, ele é igual. Então, assim também nós temos outros ângulos, né? Como o caso do DAE, então aqui DAE com relação a esse ângulo, e também CEB. Então, eles também são congruentes porque eles são correspondentes, né? Então, tem a mesma medida. Chamando aqui de X a medida dos ângulos da base maior, nós podemos ver aqui nessa figura que cada ângulo pintado, olha só, cada ângulo pintado de laranja, ele mede 180 graus, né? Se eu for prolongar aqui a reta, semirreta, eu vou ver que ele dá meia volta. Então, ele mede 180 graus. Então, 180 graus menos X, né? Pois o suplemento de um ângulo, né? O suplemento é quando a soma é igual a 180. Então, o suplemento pintado de laranja aqui, né? Ele é igual a 180. Então, portanto, os ângulos da base menor têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Então, esse ângulo tem a mesma medida que esse.
E as diagonais de um trapézio isósceles, elas são congruentes, né? Observando aqui esse trapézio, a gente pode ver que a diagonal AC e também PD, né, elas são iguais, elas têm a mesma medida. E agora, oitavo ano, destacando, né, aqui desse trapézio, destacando esses dois triângulos, olha, tirando esse triângulo aqui de dentro e esse aqui também. Então, nós vamos ter essas duas figuras, nós vamos ter dois triângulos, né? O triângulo ABC e também o triângulo BAD. Então, o lado AB, ele é comum, né, ele é igual nos dois triângulos. Os ângulos ABC, então aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo BAD. Então, BAD. Então, quer dizer que esse ângulo, ele tem a mesma medida que esse ângulo. Eles são os ângulos da base desse trapézio, então, por isso, eles são iguais. Já o lado BC, ele é congruente ao lado AD, né? Pois eles têm aqui a mesma medida, porque esse trapézio, ele é isósceles. Então, assim, esses dois triângulos são congruentes pelo lado de lado, ângulo e lado. Então, portanto, vocês já sabem como que vocês podem representar. Então, vocês já estudaram, né, os paralelogramos, os trapézios, e agora nós vamos organizar tipos de quadriláteros utilizando esses desenhos, que vão nos ajudar a compreender com mais facilidade algumas ideias. Então, primeiramente, nós vamos imaginar um lugar onde moram todos os quadriláteros e nós podemos chamar esse lugar de Quadrilaterolândia. Na Quadrilaterolândia, encontramos todo tipo de quadrilátero, desde aqueles que nós estamos mais acostumados a ver, como, né, o quadrado, o retângulo, até aqueles que nem convexos são, né, que nem aqui neste caso. Então, agora nós vamos dividir essa cidade, esse grupo, né, de formas geométricas em regiões menores, né, como se fossem bairros de uma cidade. Então, em cada um desses bairros vão morar os quadriláteros com a mesma característica. Então, para isso, nós vamos criar um bairro, né? Vamos chamar ele de P, para paralelogramos, que tem dois pares de lados paralelos, e um bairro T para os trapézios, né? Que tem somente um par de lados paralelos. E a região restante será o bairro dos demais quadriláteros. Então, olha só como que ficaria, né? Olha só, aqui nós temos essa região que a gente chamou de P, aqui de T, o trapézio, e aqui os demais. E agora, então, nós vamos olhar, né, para esses moradores aqui do bairro P. Então, todos eles aqui, eles têm dois pares de lados opostos paralelos, né? Pois eles são paralelogramos. Porém, os retângulos, né, eles têm 4 lados retos e os losangos, aqui nesse caso, eles têm os 4 lados com a mesma medida. E os quadrados, né? Eles têm essas duas características e por isso todo quadrado, ele também é um retângulo e também um losango. Então, agora nós vamos dividir esse bairro P em partes menores ainda. Então, aqui na região R, né, vão ficar os retângulos, né, que seria o quadrado e o retângulo, porque ele se encaixa também aqui nessa parte. Já na região aqui L, né, nessa região aqui, ficam os losangos. Então, o quadrado também faz parte dos losangos. Os quadrados, eles ficam na região Q, aqui, porque ele é comum nas regiões R e na região L. Então, como esse diagrama aqui, ele fica mais fácil da gente pensar essas propriedades de cada uma dessas figuras, né? Então, os trapézios, eles são quadriláteros com apenas um par de lados paralelos. Nós podemos lembrar, né, de que no bairro T, aqui, moram os trapézios escalenos, os trapézios isósceles e também os trapézios retângulos. Então, no bairro P, aqui que contém essas regiões aqui, moram os paralelogramos, ou seja, os quadriláteros, dois pares de lados paralelos, e todos têm os lados opostos com a mesma medida.
Os ângulos opostos também têm a mesma medida e as diagonais que se cruzam nos pontos médios. Então, quando a gente vai passar aqui uma diagonal, nós temos o ponto médio. Na região L, né, aqui, quem é que mora? São os losangos, né? Então, em um losango, além das diagonais que se cruzam nos pontos médios, elas também são perpendiculares, né? Quando a gente vai traçar aqui, elas têm uma reta perpendicular. E aí, na região Q é que moram o quadrado, né? Então, o quadrado, as diagonais se cruzam nos pontos médios e têm a mesma medida e são perpendiculares. Com base na explicação, nós vamos resolver junto as atividades da página de número 60 na nossa apostila de matemática. Então, aqui nessa figura, nós temos um trapézio. Nós vamos calcular qual que é o valor de x, qual que é o valor de y, desses dois ângulos aqui que estão desconhecidos. Então, em um trapézio, os dois ângulos aqui, né, os consecutivos, eles são as bases diferentes, ou seja, eles são suplementares, a soma deles é igual a 180. Então, eu posso dizer aqui que x mais 123, né, é igual a 180 graus, já que eu sei que eles são suplementares, a soma é igual a 180. E aí, passando 123 para o lado contrário, eu vou ter x igual a 57 graus. E agora, vamos encontrar o valor de y. Então, y mais 42, usando aqui a mesma propriedade, né? São suplementares, então quer dizer que essa soma tem que ser igual a 180. E aí o 42 graus vai passar para o lado contrário e nós vamos ter que y é igual a 138 graus. Na questão 2, aqui nós temos um trapézio isósceles, né? E aí ele pergunta qual que é a medida dos ângulos da base menor, então desta base aqui. Então, em um trapézio isósceles, os ângulos, né, de cada base, eles são congruentes. Então, eu posso dizer aqui que x mais 27 graus é igual a 4x menos 12. E aí, eu vou encontrar aqui, isolando o x, eu vou encontrar que x é igual a 13 graus. Então, assim, cada ângulo da base menor aqui, quanto que mede? Mede 13, porque eu encontrei que x é igual a 13. Nesse caso aqui, 13 mais 27, que é igual a 40 graus. E aí, no outro ângulo aqui, a mesma coisa, né? Já no exercício do número 3, aqui ele fala para determinar os valores de x, de y e também de z, né? E aí, ele já fala aqui no exercício que a semirreta RS, ela é congruente à semirreta RU, e que SU também é congruente a ST. Então, ou seja, tem medidas iguais. Então, como aqui o R, a semirreta RS, ela é congruente à semirreta RU, e também eu vejo aqui que esse ângulo ele forma um ângulo de 90 graus, então eu posso dizer que 90 mais x, e aqui, como é o mesmo valor desse ângulo aqui, também posso chamar de x. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, eu posso dizer que x mais 90 graus é igual a 180. Isolando, eu vou ter 2x igual a 90 graus. 2 divididos por 90, 45. Então, eu vou encontrar aqui que x é igual a 45. E agora, como SU, né, e também ST são congruentes, o ângulo SUT, esse ângulo aqui, ele mede a mesma coisa que x, né? Ó, ele tem a mesma medida. Então, eu vou chamar aqui de Z, né? Então, eu posso dizer que Z é igual a 90 graus, né? Porque, olha aqui, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. 90 graus menos x. E eu já encontrei que o valor de x aqui é 45 graus. Então, eu posso dizer que z é igual a 90 menos 45, né? E depois, fazendo a soma, eu posso dizer que z mais z, que é o valor que está aqui, mais y, é igual a 180. Ou seja, 45 mais 45 mais y é igual a 180, então y é igual a 90 graus. Aqui nesse trapézio retângulo,
nós temos essa figura, a qual, né, aqui ele pergunta qual que é a medida de x do ângulo formado pelas bissetrizes do ângulo FGH e também EHG. Então, essas bissetrizes, elas se cruzam aqui nesse ponto, ponto P, né? Então, aqui nós podemos ver que o ângulo FGH, ou seja, esse ângulo aqui, ele mede quanto? Ele mede 180, porque a soma dos ângulos internos em triângulo é igual a 180, menos, né, 136 graus, que é o valor aqui. Então, isso resulta em quanto? 46 graus. Também eu vejo aqui que o ângulo EHG, né, ele mede 180 menos aqui, menos 90. E 180 menos 90 é igual a 90. Então, como a bissetriz aqui do ângulo que divide ao meio, os ângulos PGH e PHG, eles medem, né, 22 e também 45. Portanto, eu posso dizer que aqui x mais 22 mais 45 é igual a 180. E aí eu vou encontrar então que x mede 103 graus. Na questão 5, nesse trapézio aqui, nós sabemos que EC, então quer dizer que EC e também FD, eles são as bissetrizes, né, dos ângulos BCD e também ADC. Então, ele fala para determinar qual que é esse valor aqui de x. Então, o ângulo aqui, o ângulo ADC, ele mede quanto? Ele mede 180, né? 180 graus, que é o valor dos ângulos internos de um triângulo, menos 62. Então, aqui que nós estamos analisando. 62. Então, 180 menos 62 é igual a 118. E aí, o ângulo BCD aqui, ele mede 180, né, que é o valor total, menos 70, que é igual a 110. Então, como a bissetriz aqui de um ângulo, ela divide ao meio os ângulos FDC e também ECD, então eu posso dizer que aqui, né, o ângulo D e o ângulo C, eles medem 59 e 55, né, porque eu estou dividindo esse valor ao meio. Então, quer dizer aqui que Y, que eu chamei aqui de Y, né, porque eu preciso dar um nome para esse ângulo, que Y mais 59 mais 55 é igual a 180. Então, eu vou encontrar que Y, né, é igual a 66 graus. E aí, eu vou encontrar qual que é o valor aqui de x. Então, eu posso dizer aqui que x, ele é igual a 180 menos o y, né? Porque ó, nós temos aqui essa semi-reta, olha só, o ângulo que dela aqui é 180 graus. Então, se eu quero descobrir o valor de x, basta eu pegar esse valor e subtrair o valor de y. Então, y é 66 graus, então eu posso dizer que x é igual a 180 menos 66, que é igual a x igual a 114 graus. Nós vamos resolver juntos agora o exercício número 8 na página de número 62. Então, aqui nós temos um trapézio, né? E nós chamamos de base média esse segmento, né? Cujas suas extremidades são os pontos médios dos lados paralelos. Então, a base média é paralela às bases, né? Então, ela é paralela a essas bases. A medida da base, ela é a média aritmética das medidas das bases. Então, aqui, como nessa figura. Então, nós podemos dizer aqui que MN é igual a AB mais DC dividido por 2. Ou seja, essa semirreta é igual a essa reta mais essa dividida por 2. Então, aqui na questão A, ele diz, calcule a medida da base de um trapézio cuja as suas bases medem, exemplo, 4 centímetros e 10 centímetros. Então, eu posso dizer que
que a medida dessa base média é igual a 4 centímetros, fazendo um exemplo como se fosse aqui, 4 centímetros mais 10 centímetros divididos por 2. E aí 4 mais 10 eu vou ter 14, e 14 divididos por 2 eu vou ter 7. Então, qual, né, que é essa medida? 7 centímetros. Na questão B, nós temos esse trapézio e nós vamos agora calcular qual que é o valor de x, né, aqui nessa figura. Então, eu posso dizer aqui que x mais 3, ele é igual à soma aqui das bases, né? Então, igual a 2x menos 1 mais 3x mais 1 dividido por 2. Então, fazendo aqui o cálculo, eu vou ter que 2x mais 6 é igual a 5x. E aí, isolando o x, eu vou ter que x é igual a 2. Então, oitavo ano, eu resolvi com vocês as atividades e ficou apenas a questão 6 e 7 aqui da página de número 61. Então, nesse tempo restante que nós temos da nossa aula, eu vou deixar para vocês fazerem essas duas questões. Então, assim, vocês vão assistir primeiramente a videoaula, né, para vocês compreender. Aí, depois, vocês podem tentar fazer sozinhos os exercícios. E aí, vocês vão voltando na videoaula para ver se vocês conseguiram acertar, aonde que vocês estão errando, quais são as dúvidas. E aí, se acaso surgir mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e eu vou estar atendendo vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã.